olha só, vamos voltar a falar da questão envolvendo aí o presidente da República, Jair Bolsonaro, porque ele conversou com o nosso grande Marcos Souza, da Jovem Pan Curitiba, a respeito das supostas compras ilegais de imóveis, e a gente vai assistir agora. Por que faz isso em cima da minha família? Metade dos imóveis, um ex-cunhado meu. O que eu tenho a ver com ex-cunhado? Não vejo esse cara há um tempão. E busca uma maneira, 30 dias antes, um levantamento feito pela Folha, que não tem qualquer credibilidade, me acusar disso. Bota a minha mãe, que já faleceu, nesse rol também. Vem pra cima de mim. E ponto final. Agora, uma maneira de desgastar, não vão conseguir desgastar. Eles querem eleger, sabe quem, né? Não vão ter sucesso. Muito bem, gente, são 10 horas e 26 minutos. Nós estamos falando aqui, Paulinha, você tem os números aí que foram relatados pela reportagem, ao certo? Olha, a reportagem traz o seguinte, olha, desde os anos 90 até os dias atuais, o presidente, irmãos e filhos negociaram 107 imóveis, dos quais pelo menos 51 foram adquiridos total ou parcialmente com o uso de dinheiro vivo, segundo declaração dos próprios integrantes da família Bolsonaro. É isso Muito que diz bem. a matéria. Ô Paulinho, isso aí não pode prejudicar o presidente da República, não? É feito para isso. A reportagem em primeiro lugar, isso não é reportagem, né? Isso é um panfleto que a Folha publicou. Não dá para chamar nem esse troço de jornal mais. Isso é muita vergonha. Olha como é que escrevem a reportagem. Metade do patrimônio do clã Bolsonaro foi comprado em dinheiro vivo. Que porra é essa de clã Bolsonaro? Clã Bolsonaro? Como é que um jornalista escreve um troço desse? Pô, é pra acabar. Depois vocês não querem que eu fale que o jornalista profissional morreu. Olha isso, a Folha era um dos principais jornais do Brasil. Clã Bolsonaro? Que diabos é clã Bolsonaro? Os caras pegam 30 anos e verificam as compras de todo mundo, ex-mulher, ex-cunhado, não sei o que. O cara teve 3 ex-mulheres. Agora, como é que alguém pode ter controle do que o ex-cunhado compra ou o que não compra? Essa Cristina, que não sei lá das contas, sim, essa mulher me parece meio enrolada. Pode ser que precise investigar mesmo. Agora, o que isso tem a ver com o Bolsonaro? Que é isso? Que coisa de maluco? Ô, Paulo Matias, eu não sei se você tem ex-cunhado. Eu não tenho. Eu tenho ex-cunhada. Eu não tenho a menor ideia do que a minha ex-cunhada faz da vida. Eu tenho ex-sogro. Um desastre. Não existe ex-sogro segundo a legislação. Um desastre. E não existe ex-sogro. O que acontece? Pra sempre. Como é que é? Que coisa de maluco isso? Isso é uma coisa completamente maluca. Agora, é isso que tem pra trazer contra o Bolsonaro? Onde é que estava a imprensa quando o limpador de jaula virou milionário? Fácil? Eu não lembro, não tinha reportagem de jornal a esse respeito. Imagina, não saía, dizia que era assim, era ética da imprensa manter a família do presidente protegida. Esse papo aconteceu aqui nos Estados Unidos também. Não sei se vocês acompanharam, eu inclusive tinha pedido pra gente pautar isso em algum momento, quando durante as eleições americanas apareceu um laptop que o Hunter Biden, filho do então candidato Joe Biden, história real, o então candidato Joe Biden, foi para o suporte técnico lá e viram que dentro do laptop tinha um bando de atividades ilegais, coisas pessoais dele lá, fumando crack, fazendo orgia, não sei o que, problema dele, mas tinham também coisas implicando inclusive o candidato Joe Biden. E aí fizeram uma pesquisa e viram que o resultado das eleições teria sido completamente diferente se a imprensa tivesse noticiado. Um jornal noticiou, The New York Post. Todos os outros jornais disseram que era desinformação russa, falso. Esses jornais que o Google lê. Todos disseram que era desinformação, que era falso, etc. O FBI pediu ao Facebook, segundo o Mark Zuckerberg no podcast do Joe Rogan, o FBI avisou ao Mark Zuckerberg que ia vir muitas desinformações russas e o Facebook foi lá e escondeu a história. O Twitter proibiu sequer o compartilhamento. Veio a eleição, existe um whistleblower, um informante do FBI que diz que o FBI não investigou a história corretamente durante a eleição, atrasou a investigação para depois da eleição. E aí o que aconteceu?
depois descobriu que era tudo verdade, e hoje em dia tem até filme que vai sair a esse respeito, tem tudo, é um baita escândalo aqui dentro dos Estados Unidos, e a população diz que o resultado da eleição seria diferente se isso tivesse sido divulgado a tempo. A imprensa, a moral dessa história, é para dizer o seguinte... são sempre os pesos e medidas são completamente diferentes. Uma coisa maravilhosa. A imprensa... Fala, Paulo. Fala, Paulo. Vamos lá. Porque virou o Biden, né? O Temer era o Bolsonaro, só para recapitular, galera. Para quem ligou agora a TV ou rádio, o Temer é Jair Bolsonaro, que comprou vários imóveis com dinheiro vivo e agora ele conseguiu atacar o Biden e falar do filho do Biden. Eu não sei como ele fez esse exercício mental, mas você consegue fazer. Você consegue continua com esse exercício mental para fugir. Continua passando seu pano. Por gentileza, tá engraçado. Você sabe o que é uma analogia? Você sabe o que é fugir do tema? Você precisa de 3 neurônios. Quem não sabe só precisa acompanhar o som. Agora o neurônio 1, o neurônio 2 e precisa do neurônio no meio para fazer a conexão entre os pontos. A analogia tem essas coisas. Guga, peraí. São 3. Eu sei que são 3 neurônios que você precisa fazer analogia. E aí, se você conseguir fazer uma analogia, você vai entender que o que eu estou falando é a forma como a Folha de São Paulo, ou o jornalismo, os grandes jornais tratam quando são os candidatos que eles não gostam e quando são os candidatos que eles gostam. Eu estou fazendo um paralelo entre os dois países e a forma como a grande mídia trabalha. Eu sei que na favela todo mundo entendeu, mas o Guga tem dificuldade. Muito bem. Gente, olha só. Nós estamos falando aqui de compra de imóveis com justamente dinheiro em espécie, certo, Paulinha? Isso é importante a gente pontuar aqui para a nossa audiência, que isso no Brasil, inclusive está sendo discutido no Senado Federal, ainda não foi aprovado, justamente um projeto que proíbe o uso de dinheiro em espécie para transações de compras imobiliárias, justamente com a prevenção de ocultação de patrimônio, ou seja, para não permitir com que isso aconteça, ou operações de lavagem de dinheiro. Porque é importante ressaltar que não é crime, gente. As pessoas podem comprar, sim, um imóvel com dinheiro vivo, né? Mas isso é apontado muitas vezes como um meio de lavagem de dinheiro e tal. Primeiro de tudo, é muito interessante ver o Ursão fazer esse exercício mental e fugir para os Estados Unidos, fugir para outro país para poder mudar o assunto e fazer um ataque à esquerda. Mas ele começou o comentário dele dizendo que a matéria é tão enviesada que usou na manchete, no título, a palavra clã. Eu vou ler o dicionário, que pelo jeito o Ursão está morando há tanto tempo nos Estados Unidos que ele não sabe o significado de clã. Clã significa conjunto de famílias que se presumem ou são descendentes de ancestrais comuns. Clã é porque não é só família, não é só filho. Se fosse só filho, ia falar, presta atenção, presta atenção na bobagem que você falou. Você não sabe o que significa clã. Deixa eu continuar, com licença. Qual é o problema de falar clã? Deixa eu ler de novo pra você, pelo jeito você não sabe o significado. Conjunto, você achou que clã era algo hostil, mas vamos ler de novo. Conjunto de famílias que se presumem ou são descendentes de ancestrais comuns. Qual é o problema de escrever clã? Peraí, você errou. Você não sabia o que era clã, já ficou óbvio. O clã não é hostil. Peraí, Ursão, bebe uma água e segura sua onda, é minha vez. Espera. Tá óbvio que que o Ursão não sabia o significado de clã. O outro significado é casta. Clã. E o outro significado é casta. É uma família, e como eles não sabem exatamente, não foi só filho, como não foi apenas os filhos, eles falariam Bolsonaro e filhos. Eles colocaram um clã, tem mais gente, tem nada de hostil nisso. Ele já quis tratar como se fosse algo enviesado, porque ele não sabe o significado de clã. E aí ele já cometeu esse ato falho. Não sabe, obviamente não sabe. Só na sua cabeça. Achou que avançamos a questão do clã, mas vamos avançar. Queridos, depois por favor, da porque está claro. Esse caso é um caso clássico de um político que está sob suspeita. Agora, é indiscutível que ele está sob suspeita. E não só isso, ele perdeu o discursinho que ele queria atacar o PT e o antipetismo com discurso de anticorrupção, que acaba de ir para o ralo. Sempre que Bolsonaro quiser falar novamente sobre corrupção, basta o Lula relembrar agora esse caso de mais de 100 imóveis negociados pelo clã Bolsonaro, sendo que metade foi com dinheiro em espécie, em dinheiro vivo, ou
totalmente a compra, ou totalmente com dinheiro vivo, ou parcialmente, o que é muito estranho. Quem é que compra uma única casa com dinheiro vivo? Agora, mais de 50, mesmo que seja verdade essa história que metade, que a gente ainda tem que apurar, que metade dos bens são de um ex-cunhado e que ele é que comprou, portanto, mais de 50, já que seria metade, isso tem que apurar, é só papo do Bolsonaro. Mas quando fala da família... Mesmo que seja verdade, ele tem mais de 50 imóveis a explicar. Quando fala da família, a reportagem está falando de ex-cunhado, de irmãos, de mãe, é isso? Quando se refere à família, está falando de quantas pessoas? Eu tenho a acusação pessoal que é grave, eu tô te fazendo uma pergunta, quantas pessoas, mais ou menos, 3 da família? filhos mais velhos, mãe e 5 irmãos e 2 ex-mulheres, está escrito. Olha só, a família inteira tá metida em rolo. São o quê? 8 pessoas, inteiro. 7? Gente, mas a polícia tá prendendo esse investigador. Meu Deus, não tem clã. Olha, o clã é família clã. Aprende o que é clã. 10 pessoas. A família clã inteiro, o clã inteiro, a família... Você não sabia o que era clã, Ursão. Segura tua onda, você já pagou eu quero falar. Muito bem. Então deixa eu continuar, eu não terminei. Eu não aguento mais. Eu não terminei. Não. Gente, eu preciso terminar, meus amigos. Peraí, só um minutinho. Você vai terminar, eu vou passar para... Calma. Eu quero ouvir um pouco a Zoe e a gente vai girando, porque senão isso aqui vira Zé Palestra, queridinho. Mas é porque quando eu falo, ele entra, ele não deixa. Aqui um programa com vários integrantes. Peraí. Calma. Aqui a gente gira, vamos girando. Zoe, por favor. Eu? Sim, senhora. Segura minha onda, eu? Não. Você não segura a onda, você comenta agora. Você essa onda agora, vai. Isso. Por favor. Primeiro eu quero trazer aqui a fala do Bolsonaro dos primeiros dias, quando estourou essa notícia aí. Olha o que ele falou. E olha a tranquilidade. Então, tudo bem, investiga, meu Deus do céu. Quantos imóveis são? Mais de 100 imóveis? Quem comprou? Eu, a minha família, meus filhos já foram investigados. Desde quando eu assumi 4 anos de pancada em cima do Flávio, do Carlos, Eduardo, do Eduardo menos. Familiares meus do Vale do Ribeira. Eu tenho 5 irmãos no Vale do Ribeira. Então, assim, você vê a tranquilidade do Bolsonaro nessa fala. Investiga! O próprio Guga falou. É suspeito. E olha a indignação que gera no Guga. É engraçado de ver. Ele está indignado. Não, o Bolsonaro é suspeito. E até alegou, não, que o Bolsonaro comprou todos esses imóveis dinheiro vivo. Eu quero ver ele provando isso. Quero ver ele provando. Se não, Bolsonaro, se você estiver assistindo, ou alguém da tua família, mete um belo de um processo nele, segue o devido processo legal, e que ele tenha que provar na justiça essas acusações aí, que sem prova, sem fundamento algum. Mas é engraçado como um suspeito gera indignação no Guga e na peteçada, mas não gera indignação um corrupto que foi condenado em 3 instâncias, mais de 10 desembargadores acusaram e tinha provas, foi para prisão, cumpriu pena e não continuou preso graças aos amiguinhos dele do Supremo Tribunal Federal. Isso não gera indignação no querido Guga, que está fazendo um monte de careta aqui. Agora, o Bolsonaro, em 30 anos, esses imóveis foram comprados por mais de 10 parentes do Bolsonaro. Isso cria uma suspeita, não? O Bolsonaro é um ladrão. Pois eu quero ver as provas, eu quero ver o Bolsonaro sendo condenado em 3 instâncias por mais de 10 desembargadores, igual o cãozinho de estimação do Guga foi condenado. Isso que eu quero ver. Eu quero que a indignação que o Guga tem do Bolsonaro e da família por ter comprado imóveis em 30 anos, ele tenha também pelo cãozinho dele, Lula. Muito bem, gente. Pela ordem aqui. Você queria fazer um complemento, queridinha? Isso é uma coisa, porque o Guga, ele fica tentando manipular a audiência, falando que eu e o Figueiredo que estamos ansiosos para falar, que a gritaria, que não sabemos como defender as nossas ideias e defender aí as acusações feitas ao Bolsonaro, mas é ele. Gente, ele fica aqui pulando nesse sofá, fica fazendo careta para desconcentrar quem está do lado dele. Graças a Deus o Figueiredo está lá, tem sorte que não vê a cara dele enquanto ele fica fazendo essas coisas aqui. Mas eu quero te falar que você pode tentar isso à vontade para tentar me desequilibrar, para tentar que eu me perca na linha de raciocínio. Mas quando a verdade está com a pessoa, minha gente, as pessoas sentem isso e a nossa audiência sente isso. Então, pode ficar à vontade e fazer toda a tua palhaçada, tá?
Que o único desesperado aqui não é eu e o Figueiredo, não. É ele, viu? Obrigado. Muito bem. Desesperado. Eu gosto sempre da maturidade, né, Guguinha? Muito boas as suas caretas. Depois desse comentário, eu só posso reagir. Quem tem 23 anos é ele, não eu. Calma. Realmente. Pessoa gritando e falando isso. Não quero brigas aqui nesse programa, hein? Por favor. É desrespeitoso, é óbvio que é desrespeitoso. A pessoa tá fazendo comentário e a outra ficar. Meu Deus, a SMR! Não, mas, Figueiredo, mas isso aí é o menos pior. Mas vai, Figueiredo. Eu te desafio, senta aqui do lado dele pra ver se você consegue terminar uma linha de raciocínio. Eu acho que a culpa é minha, gente, dela não terminar as linhas de raciocínio. Não. A culpa é minha. Eu não fico fazendo essas coisas aí. Parece que quem tem 23 anos é você e não eu. Imagina eu que sou interrompido o tempo inteiro. Eita, Brasil! Já fizemos a careta, já bocejou com certeza, a jovem que tem aqui não sou eu. Eu não perco a forma que ela se comporta. Comentário, análise das tretas aí, por favor. Vamos lá, análise das tretas especificamente. Eu tô um pouco surpreso que o cara teve que procurar no dicionário o que era clã. Quando eu disse que porra é essa, eu não tô me referindo a o que significa a palavra. Peraí. Até na favela o pessoal entendeu, como diz o Ciro Gomes, né? Eu não tô dizendo o que significa a palavra, eu tô dizendo como é que alguém pode utilizar a palavra clã para agrupar um número de ex-familiares, ex-cunhado. Como é que ex-cunhado pode ser clã? Como é que existe isso? Ora, existe por trás disso, por trás dessa crítica, existe um princípio importante. E é o mesmo princípio que segue para Hunter Biden, que segue para Lula, que segue para Bolsonaro, que segue para Guga, que segue para qualquer um. Nós não temos controle sobre os atos dos nossos familiares. Isso é uma. Todo mundo tem familiar picareta, todo mundo tem familiar. Olha, eu sempre brinco, até na família Figueiredo tem esquerdista. Acontece. Imagina alguém me responsabilizar porque uma prima minha é de esquerda. Às vezes, quando acontece, eu falo, cada um tem as suas ideias, cada um faz as coisas que faz. A gente não tem responsabilidade sobre parentes. Agora, ex-cunhado sequer parente é. Que loucura isso! Como é que a gente pode viver numa sociedade que aceita esse tipo de coisa? É o Alexandre de Moraes que manda bloquear as contas e o dinheiro da mulher do Daniel Silveira, e assim vai. A gente está começando a ser responsabilizado por coisas que não tem nada a ver com a gente. Agora, acontece só para um lado. Foi isso que eu tentei explicar, que acontece apenas para um lado. Para onde vai isso? Qual o caminho no qual isso deságua? Eu acho que civilizacionalmente isso é ruim para todo mundo, é ruim para a esquerda, é ruim para a direita, é ruim para todo mundo. Você imagina, eu ainda falo, por um acaso eu sei que a relação do Bolsonaro com essa Cristina não é uma relação próxima, não é uma relação boa. Eu sei disso, por um acaso sei. E talvez muita gente na imprensa saiba. Agora tem que responsabilizar o que o Bolsonaro, o que ela faz, e muitas vezes as pessoas até utilizam do nome dos parentes. Ora, quando eu disse o caso do Hunter Biden, você repara, eu fui claro aqui, falei, olha, as orgias, ele fumando crack, fumando queijo parmesão, achando que era crack, esse tipo de coisa é problema da vida pessoal dele. O que me interessava, por exemplo, no caso do laptop do Hunter Biden, era o envolvimento do Joe Biden, era o Hunter Biden agindo como lobista em nome do Joe Biden contra os interesses dos Estados Unidos no exterior. Esse era o ponto que me interessava. O que o cara faz na vida pessoal dele? Não. O que o cara faz até de atividades criminosas, que se investigue, mas se investigue como qualquer outro. Não mais, nem menos. Isso vale... Eu vou defender isso, gente, para todos os espectros políticos, direita, esquerda, centro, todo mundo. E no caso do Bolsonaro, quando eu falei... A gente não tá mais ouvindo. A gente perdeu o áudio do Paulinho? Que o destino falou, chega. Você tá me ouvindo aí, Paulinho? Fala comigo aqui, acho que não. Eu tô. Agora voltou. Vamos lá. Vai, continua. Termina o raciocínio, Paulo, por favor. É muito, muito claro. Então, quando eu estava dizendo que porra é essa para um jornal utilizar clã Bolsonaro, é porque essa matéria teve um propósito específico. Responsabilizar o Bolsonaro por qualquer coisa que qualquer familiar tenha feito. E isso não é sequer jornalismo. Isso não é verdade, não é jornalismo, não é correto, não é moral, não é ético. Isso é o que se chama de hit piece, que é uma peça feita simplesmente para atingir alguém.
Guga, sua vez, querido. Melhor ele fingindo agora que sabe o que é clã, querendo adaptar o clã, o comentário dele pra fingir. Para, velho, de ser comédia. Ficou revoltadinho com o clã. Um dia é o Capitólio, aí o outro dia passa pro clã. Ficou revoltadinho com o clã. Aí mantendo envezado que usou clã, não sabia o que era clã. Vamos lá. Agora, só pra vocês verem, gente, como é que é essa história. Eles estão querendo passar pano para 107 imóveis. Ah, não, querendo fingir que é só parente distante. E não é, a família inteira. Tem parente distante, tem filho, tem ele próprio. Tá todo mundo no meio. São mais de 100 imóveis, 51 comprados integralmente ou parcialmente com dinheiro vivo. E é interessante que o Bolsonaro, 4 anos atrás, em entrevista à Folha de São Paulo, ao falar sobre a evolução do patrimônio dele, ele negou que usasse dinheiro vivo em transações. Ele disse categoricamente, aspas do Bolsonaro, levar em dinheiro e pagar? Interrogação. Geralmente é DOC. Levar em dinheiro não é o caso. Pode ser roubado. Tira do banco direto e manda pra lá. Eu não guardo dinheiro no colchão em casa. Aí teve outra vez que ele tentou ironizar Dilma Rousseff em 2014, porque falaram que ela tinha 150 mil reais em espécie na casa dela, que ela guardava em casa. E aí, por ela ter 150 mil, Bolsonaro, metido agora em várias compras de imóveis em dinheiro vivo, falou: eu não guardo dinheiro no colchão em casa. Tem muita gente que declara. Até a Dilma disse que declarava uns 100 e pouco dentro de casa. Eu não declarei, porque eu não tenho dinheiro em casa. Esse sujeito agora está aí estourando essa história que a gente já conhecia. Eu já citei outras vezes as suspeitas em torno das vendas de imóveis da família do clã Bolsonaro. Porque é muito estranho venderem tantos imóveis, sempre pegando abaixo do valor de mercado e depois conseguindo vender bem acima. Sempre foi muito suspeito essa família ser tão bem sucedida nessa negociação imobiliária. Agora surge a história de que 51 foram comprados com dinheiro vivo. É claro que é uma história cabulosa. Para aqueles que perseguiram o Lula por conta de um triplex, passar pano agora para 107 imóveis, pega muito mal. Mas é isso, eles vão ter que atacar o mensageiro, eles vão ter que atacar a imprensa, eles vão continuar se negando a colocar sob suspeita aquele que o Brasil inteiro está vendo que está sob suspeita. E agora Bolsonaro não pode mais usar a corrupção para atacar o PT. O teto de vidro dele é maior do que a do Lula. Condenado. É maior. Não, ele não foi. Não foi condenado. Eu acho que você não sabe que a condenação foi anulada. Foi anulada, não foi inocentado. Você não sabe o que é clã e você não sabe o que é condenado. E você não sabe o que é processo legal. Pelo jeito não sabe o que é condenado. Não foi condenado? Não, você falou que ele é condenado, ele não é condenado. Eu falei foi, tempo verbal. Foi e foi descondenado. Isso não significa inocentado. Tá mas bom? tudo bem. Não, se você não é condenado, você é um inocente. Isso é o básico da justiça do Brasil. Até ser condenado. Voltou pra Brasília. Voltou pra Brasília. Vamos voltar pro início da jurisdição. Chega. Mas prescreveu depois vocês pegam o dicionário e avaliam aí.